Olá, graça e paz, povo da cruz. Estamos indo para o nosso terceiro dia da nossa série de devocionais Vivendo Provérbios. Um capítulo por dia, uma vida com sabedoria. E no dia de hoje, Provérbios capítulo 3. Confia no Senhor de todo o seu coração. Provérbios capítulo 3, a gente vai ler o verso 5 e o verso 6. Vai dizer assim pra gente: confie no Senhor de todo o coração e não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Querido, Provérbios capítulo 3 é um dos capítulos mais amados de toda a Escritura. E não é à toa, né? Ele toca na área mais sensível da vida humana. Sabe qual é? Confiança. A verdade é que a nossa luta não é contra pessoas ou circunstâncias, é contra o desejo profundo que há em nós de controlar a nossa própria vida. O texto vai nos chamar a uma entrega muito radical ao Senhor. Não parcial, não pela metade, não superficial, mas total. Então hoje nós vamos aprender como confiar de todo o coração, porque Deus pede essa confiança e o que Ele faz quando confiamos nele. Primeiro ensinamento de hoje: confiar no Senhor é desistir do controle. Essa é difícil demais. O texto vai nos dizer: confie no Senhor de todo o coração. E às vezes você romantiza muito isso. Confie no Senhor de todo o meu coração. E você não tem o tamanho do significado da palavra todo, ou tudo, ou ainda mais, coração. E quando junta tudo, você não tem a ideia do que é todo o coração. O coração humano é naturalmente inclinado a confiar, sabe em quê? Em si mesmo, na sua inteligência, experiências, capacidade, controle, força própria. A nossa natureza adâmica nos empurra o tempo inteiro para assumirmos o controle da nossa vida. Nós ouvimos pessoas dizendo o tempo inteiro, em era de tantos cultos, dizendo que nós precisamos tomar o controle da nossa própria vida. Na verdade, o que a palavra diz é totalmente ao contrário. Ela diz que nós devemos desistir do controle e entregar todo o nosso controle da nossa vida ao Senhor. Resumindo em uma palavra: confiar. Precisamos aprender a confiar. Mas confiar em Deus significa abrir mão de todas essas muletas que nos sustentam nessa vida terrena. É escolher dependência ao invés de autonomia. Confiar não é um sentimento, querido, é uma decisão diária de entrega. Não é algo fácil. Você vai ouvir a gente sempre falando sobre isso, outras pessoas sérias, homens e mulheres de Deus, falando a mesma coisa. Você precisa entender que vida com Deus é uma busca diária. É todos os dias. Não adianta você ser intenso em um dia da semana e o resto da semana não acontece nada. Então pare de achar que a vida com Deus é sobre sentir ou é sobre sentimentos. A vida com Deus é sobre certezas. A vida com Deus é uma entrega diária. A vida com Deus é uma decisão que tomamos. E muitas das vezes você pensa que a única decisão que você precisa tomar na sua vida é entregar a tua vida para o Senhor. Só que você esquece o restante do texto. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Ensinamento 2 do dia de hoje: confiar no Senhor exige abandonar a autossuficiência. E não dependa do seu próprio entendimento, diz o texto. O problema não é ter entendimento. Bota isso na tua cabeça. É depender dele. O problema não é ter entendimento. É depender dele. Deus não nos chama a desprezar a inteligência, mas a reconhecer que ela é limitada. Não vemos o futuro, não discernimos plenamente o coração humano, não entendemos todas as circunstâncias, não percebemos todos os riscos. Nosso entendimento é como uma lanterna. Sabe uma lanterna? Ilumina pouco. O entendimento de Deus é como o sol, ilumina tudo. Ficou claro para você? Então, é o dia de você compreender. Você precisa abandonar a tua autossuficiência. Enquanto o mundo diz que você precisa ser independente,
O Evangelho diz: dependa totalmente e exclusivamente do Senhor. Você só quer depender daquilo que você acha que é bom para você. Mas o Senhor nos chama hoje, no Provérbios 3, que nós precisamos confiar nele de todo o coração. Ensinamento 3, é isso que vamos falar. Confiar no Senhor é buscar a vontade dele em tudo. Busque a vontade dele em tudo que fizer. A confiança se revela no cotidiano, no dia a dia, na vida ordinária, tá? Nos negócios, nas relações, nas emoções, nos horários, nas prioridades, nos sonhos, nas decisões pequenas e grandes. Onde não buscamos a vontade de Deus, normalmente buscamos a nossa. Nunca vai ter meio termo. Ou você está buscando o Senhor, ou você está buscando a sua própria vontade, os seus próprios desejos, a sua própria sabedoria, os seus próprios achismos. Confiar significa incluir Deus em tudo, antes, durante e depois. Ficou claro isso? Então, confiar no Senhor é buscar a vontade dele em tudo. Quarto ensinamento: quando confiamos, Deus dirige. E o texto diz: e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. A promessa, uma promessa extraordinária. Deus não deixa sem direção quem confia nele, ponto. Ele vai fazer 3 coisas, tá? Ele vai mostrar o caminho, ele vai endireitar o caminho e ele vai sustentar o caminho. É isso que o Senhor vai fazer quando ele tiver o controle da sua vida. Quando nós aprendemos a confiar nele, ele vai dirigir. Então, mostrando o caminho, endireitando o caminho e sustentando o caminho. Não é você que precisa abrir portas, para de fazer força. É Deus quem mostra qual a porta deve ser aberta. Tá? O Evangelho ele é conquistado com violência. Você precisa lutar contra a sua carne todos os dias. Esse é o desafio da vida cristã diária, ordinária. É você negar a sua carne todos os dias, tomar a sua cruz e segui-lo. Não é você que precisa mais uma vez abrir as portas, é Deus quem mostra qual porta precisa ser aberta. Não é você que precisa entender tudo, é Deus quem guia quando você confia. Quinto ensinamento de hoje: a confiança vai trazer paz e segurança. Provérbios capítulo 3 continua dizendo: não temas, no verso 25. No verso 26, o Senhor será sua segurança. No verso 8 ele diz: trará saúde ao seu corpo. E no verso 10 ele diz: encherá seus celeiros. Querido, quanta promessa! Quanta promessa! Ou seja, confiança não é só um ato espiritual. É cura emocional, física e até prática. Confiar em Deus é medicina para a alma, é cura para a alma. É desafiador? É. Vai ser uma luta, mas você precisa pedir forças ao Espírito Santo para vencer essa autossuficiência, essa independência humana e carnal que há dentro de você e há dentro de mim, para nós pedirmos ao Espírito Santo: me ensina a confiar em Ti. Ensina a confiar em Ti. Porque a confiança suprema é no Salvador perfeito, no nosso Redentor. Cristo viveu na terra totalmente confiando no Pai. Ele não agia por impulso. Ele não buscava glória própria. Ele dependia do Pai em tudo. Ele se rendia à vontade do Pai. Ele descansava na soberania divina. Isso é difícil demais. É você entender que você precisa descansar na soberania dele. Você precisa se render à vontade dele. Você precisa depender dele em tudo. Você não pode buscar glória para si. E você não pode agir por impulso. Olhe para Cristo. Veja ele como seu modelo e você vai ver como as coisas vão ser transformadas na sua vida. 2026 precisa ser um ano que você decide de uma vez por todas viver uma vida para a glória de Deus. A cruz é a maior prova do que podemos confiar em Deus. Se ele não poupou o seu próprio filho, por que ele ia abandonar a mim e a você agora? Cristo é o fundamento da nossa confiança. Quer aprender a confiar? Olhe para Cristo. Quer confiar de todo o seu coração? Veja como Cristo viveu e decida viver como ele viveu para a glória do nome dele. Entregue a Deus algo específico no dia de hoje. Não é a vida inteira, é algo concreto, uma decisão, uma preocupação, uma relação.
Evite agir sem orar. Toda oração sem oração, toda ação sem oração é autoconfiança. Vou repetir. Toda ação sem oração é autoconfiança. Toda oração antes da ação é confiança. Toda a ação sem oração é você confiando em você mesmo. Toda a oração antes de uma ação é confiança em Deus. Então pratique confissão de controle, dizendo: Senhor, isso está grande demais para mim, eu te entrego. Então, vou te dar uma dica assim, leia Salmo, que vai trazer essa confiança no seu coração. O Espírito vai gerar isso através do Salmo 23. Anota aí, Salmo 27, Salmo 40, Salmo 91, Salmo 121. Olha aí, já te dei a dica da devocional. Pare de tentar resolver tudo sozinho, de uma vez por todas. Pare de carregar um peso que Deus nunca pediu que você carregasse. Pare de viver como se a sua vida dependesse exclusivamente de você. Deus está te dizendo assim, confia em mim. Eu sei o caminho. Solte o controle. Entregue. Renda-se. Descanse. Você não está perdido. Você não está sozinho. Você não está sem direção. Você não está sem cuidado. Mesmo quando você não vê, Deus está dirigindo. Mesmo quando você não entende, Deus está guiando. Ele vai mostrar o caminho, sim, e será melhor do que o que você imaginou. Amém? Coloque o que te preocupa diante do Senhor. Anota, nomeia, dá nome aos bois, entregue, confie totalmente. Em nome de Jesus. Senhor, eu entrego a Ti meu coração, meus caminhos, as minhas decisões. Reconheço que meu entendimento é muito limitado. Ensina-me a confiar de forma total, sincera e constante. Dirige minhas veredas, endireita meus passos. Conduz minha vida à Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.